A gente já fez as previsões do que pode bombar e o que pode flopar ainda esse ano, quando o assunto são filmes. Mas agora chegou a hora das séries. Se prepara porque tem coisas grandiosas e outras coisas que eu acho que vão ser traumáticas. Então respira fundo, vem comigo. Bora ver se a gente concorda com essa lista aqui. Vamos lá. René Strandes, Peter aqui. Tem coisa melhor do que a estreia de uma série, tipo uma série que a gente tava guardando pra caramba. Aquele gap daquela série que você ficou louco pra ver, passou e você tá lá assistindo sua série nova, sua série que você gostou pra caramba, tá assistindo de novo, bom demais, né? Daí a gente faz aquela maratona super satisfatória, se empolga, vem aqui trocar uma ideia. É legal pra caramba. Séries são sempre super bem-vindas, principalmente quando a série é boa. Eu não consigo nem esperar de um episódio pro outro, imagina de uma temporada inteira pra outra. Só que por outro lado, todo ano também brota aquele combo da frustração. E algumas séries que a gente tava no hype acabam saindo tão mal, galera, que viram até meme. É rir pra não chorar, vocês sabem do que eu tô falando. Então vem comigo, a gente vai tentar prever algumas séries que ainda tem tudo pra bombar em 2023 e outras que vão fazer a gente querer quebrar a TV. Bombar, Invasão Secreta. Tamo aí com a expectativa nas alturas, não é? E tanto os trailers quanto a premissa dessa série estão prometendo um capítulo memorável no semi. Tá precisando, o semi tá precisando, hein? A gente já viu que o Nick Fury tá de volta e parece estar mais casca grossa ainda agora, né? O clima da série promete ser tenso de verdade, com muitas cenas de ação, de combate, de espionagem e momentos de tirar o fôlego, que é tudo que a gente gosta. A estreia tá chegando e a gente vai acompanhar junto, vai ser dia 21 de junho, lá no Disney Plus. Flopar, The Witcher 3. Não tem nem muito o que dizer, galera. The Witcher é uma série que começou no auge, top, parecia que era impossível estragar, não tinha como estragar aquela série. Mas muita coisa aconteceu de lá pra cá. Primeiras notícias que o Henry Cavill tá fora, jogaram um balde de água fria em muitos fãs. Muitos fãs vão desistir por causa disso. A terceira temporada vai ser a última, com o ator no papel de Geralt. Segundo, os spin-offs não estão ajudando a manter o hype, você sabe disso, né? Principalmente esse último aí, The Witcher A Origem, que foi detonado por todo mundo. É horrível esse spin-off. A impressão que dá é que a Netflix perdeu a mão com esse projeto. E por isso muita gente já aposta, inclusive, que a tendência de The Witcher é ir ladeira abaixo, né? Daqui pra frente. Você concorda que vai flopar? Vamos ver, a terceira temporada vem aí na Netflix ainda em 2023. Bombar, The Boys 4. Essa a gente tá esperando desde o último episódio da temporada 3. Pra falar a verdade, é muito difícil essa série errar. Tipo, a gente sabe já, parece que a gente... É muito fácil prever isso, prever que ela vai bombar. A única coisa ruim dessa temporada 3 foi que ela acabou, então a gente queria que tivesse emendado direto. Depois daquelas séries raras, que chega na voadora e a cada temporada o nível não cai. Pra quarta temporada, a grande ameaça deve ficar nas mãos da Victoria Newman. Imagina essa super aí como vice-presidente. E a gente ainda espera pra ver como é que vai ficar a situação do Butcher, já que ele passou a temporada 3 abusando do composto V, arregaçando com a saúde dele. Então, como é que ele vai ficar, né? E a quarta temporada de The Boys também deve marcar a despedida do Capitão Pátria e a entrada de novos supes. Eu espero que não, mas acho que vai acontecer isso. Nesse momento, todos os episódios já foram gravados e a pós-produção já estava avançada. Por isso, todo mundo espera que a quarta temporada de The Boys chegue em algum momento ali, ainda em 2023, no Prime Video. Flopar, Echo. Mesmo com a confirmação do Demolidor e o Rei do Crime, é uma série que ainda não conseguiu entrar no hall dos grandes lançamentos de 2023. Não tá naquela lista de tops que a gente espera pro sempre. Você sabe disso. Você mal lembrava dessa série, eu que te lembrei agora. Muito disso pode vir pela ligação com a série do Gavião Arqueiro, você sabe disso, né? Que pra muita gente foi um verdadeiro desperdício. Aquela série foi bizonha, ok? Principalmente a Echo, naquela série foi bizonha também. Se a série Echo seguir o mesmo caminho, então a gente vai ter mais do mesmo. Não vai mudar nada. Ainda não tem data certa para estreia, mas tudo indica que Echo vem no final do ano no Disney Plus. Você concorda com essa previsão? Bombar, Loki. Essa é outra série que está entre as mais aguardadas do ano. A primeira temporada de Loki foi uma das melhores coisas da fase 4 e agora na fase 5 do semi a expectativa é que ela melhore ainda mais. A tendência é que cada vez mais o Loki deixe de ser aquele vilão, deixe de ser estigma de vilão e até mesmo de anti-herói e passe a se tornar um herói de fato, herói. Você tem essa impressão também? Parece que ele tá naquela ascensão, né? Pra ser um herói. E se ele tá lá pra combater o Kang, né? Ou os Kangs agora, então o caminho tá aberto pro Loki se redimir e o nosso hype tá lá em cima. A estreia tá prevista pro segundo semestre de 2023, lá no Disney Plus, e a gente já tá pronto pra acompanhar detalhe por detalhe. Flopar, One Piece Live Action. No começo, galera, presta atenção, parecia uma ideia incrível, mirabolante, coisa de outro planeta. Nossa, as notícias que eu vinha recebendo disso. Aí começou a vir imagens.
as notícias e tal, né? E agora tá geral com o pé atrás com esse live action de One Piece, na boa. Os rumores já apontam, inclusive, que as sessões testes foram um desastre. Os testes foram um desastre. Da galera selecionada para assistir esse preview, tinha fãs e pessoas que estavam indo ver pela primeira vez e nenhum desses dois públicos gostou do que viu. E isso é muito preocupante. Então tudo indica que a história tá confusa, né? Que tiveram várias mudanças horrendas aí e que o CGI tá bem ruim, também falaram isso. E se nada mudar, o live action de One Piece vai mesmo acabar entrando na estatística aí de adaptações mal feitas de anime. Mais uma das adaptações mal feitas de anime. Bom, pra conferir a gente tem que esperar um pouquinho mais, né? A estreia vem aí no finalzinho de agosto na Netflix. Bombar Invencível 2. Essa é outra que a gente não aguenta mais esperar. E finalmente, ela tá chegando. Finalmente, essa é boa demais. A primeira temporada de Invincible conquistou todo mundo pela história maneira, pela animação lindíssima, o nível de violência, tipo plot twist já no primeiro episódio, né? E mesmo com uma história redonda, ela ainda deixou pontas pra ferver os miolos da gente pra segunda temporada. Onde que o Omni-Man foi parar? Ele vai começar um arco de redenção ou ele vai continuar sendo um vilão? Tem ainda o desdobramento do que vai rolar da infestação dos parasitas em Marte. Como é que vai ficar a dinâmica entre o robô e a menina monstro? O que vai ser do planeta Terra agora? Pô, são muitos detalhes da temporada 2 que ela tem que resolver, né? E se for partir das HQs, ainda tem muita coisa casca grossa pra rolar. Vocês vão pirar com o que tem pra rolar das histórias de quadrinhos. Então se prepara que Invincible volta em 2023 no Prime Video e já vem com um cheirinho de sucesso, concorda? Dessas que eu falei, qual que você discorda, que você concorda? Alguma você trocaria? Alguma que eu falei que vai flopar, você acha que vai mandar bem pra caramba? Outra que eu falei que vai bombar, você não leva fé nenhuma? Comenta aqui embaixo, mas não sai sem a sua inscrição, já deixei preparar. Só você tocar aqui, pronto, tá inscrito? Agora só confere o sininho. Você feito isso, cara, te garanto, você vai ficar um nerd mais casca grossa e sabendo de tudo que tá acontecendo nesse multiverso nerdístico. Obrigado por isso, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!